pessoal, tudo certo? Final de semana na área e com ele, claro, né? Brasileirão e Cartola. Nona rodada chegando nesse final de semana e a última, hein? Quem mitou deu aquela mitada especial. A gente ficou no quase. Ficamos ali faltando alguns pontos. Faltaram jogadores do Fortaleza, que os caras ofensivamente do Fortaleza mitaram, não colocamos nenhum. Deixamos Cuiabano no banco e isso acabou custando um pouco caro. Ficamos até que relativamente bem, quase perto dos 100 pontos, fizemos 92,74 pontos. Numa média geral de Cartola, isso aí seria excelente. Só que teve gente que passou dos 140, 150 pontos nessa rodada. Diz aí pra gente quantos pontos você fez nessa última rodada de mitadas históricas, jogadores passando dos 20 pontos em todas as posições. Então a gente ficou próximo dos 100 pontos, faltou pouquinho, então a pontuação não pode ser de toda ruim, uma vez que a média geral dos cartoleiros ficou na casa dos 71 pontos. Então vamos bem acima da média geral, mas dava para ter ido melhor. Só que também depois de várias mitadas, um tropeço faz parte, é pontos corridos, tem tempo para recuperar. Estamos indo para a nona rodada, perdemos um pouco de cartoleta também por causa dessas perdas de pontos, porque os nossos atacantes deixaram muito a desejar, e aí com isso tiraram o nosso dinheiro, roubaram nossas cartoletas, mas vamos nos recuperar. Nona rodada tá aí, então chega de papo, vamos pro futuro, vamos pro que interessa, que são as dicas, e hoje nós vamos começar um pouco diferente. Não vamos começar com goleiro, mas vamos começar com lateral, e a nossa dica é Matheus Bahia do Ceará. Matheus Bahia é um jogador que está se mostrando um cartoleiro nato. Nos últimos 3 jogos, passou dos 10 pontos. É um jogador muito importante porque ele é tão bom defensivamente quanto ofensivamente. Já deu 2 assistências nesse Brasileirão e nos últimos 4 jogos passou dos 3 desarmes em todas as partidas. E o Ceará pega nada mais nada menos que o Sport lanterna da competição, jogando em casa. Então o Sport, apesar disso, é um time que ataca bastante, deve permitir ao Matheus Bahia vários desarmes, e se ele estiver nessa boa fase ofensivamente, é mais um jogo para passar dos 10 pontos. Então por isso, Matheus Bahia, lateral do Ceará. E na zaga, a nossa aposta é Vitor Gabriel. Quem não se lembra do Vitor Gabriel naquele jogo do Internacional contra o Juventude, vitória por 3-1, e ele marcou 2 gols. É um zagueiro muito bom na bola aérea, principalmente de forma ofensiva. Então é claro que por isso que nós já estamos pensando no jogador que já tem aqueles 2 gols e pega o Mirassol nessa rodada. O Mirassol que tomou gol, por exemplo, de cabeça na última rodada. O Mirassol tem um problema defensivo aéreo e o Inter tem uma arma ofensiva aérea. Então você junta as duas coisas, temos uma boa opção que é o Vitor Gabriel, um jogador barato e que também está se mostrando muito bom nos desarmes. Ele vem evoluindo. Na goleada que o Inter sofreu pro Botafogo por 4-0, por exemplo, ele fez 9 pontos, porque fez 6 desarmes. Ele já tem 9 desarmes nesse campeonato, uma média aí de 3 desarmes por jogo, claro, elevado por conta desse jogo contra o Botafogo, mas é um jogador que quando sofre pressão, acaba conseguindo fazer o que se espera dele na parte defensiva, e como a gente falou, bola aérea, escanteio, a prova foi disso, né? O Alan Patrick cruzou na cabeça do zagueiro nas 2 vezes no jogo contra o Juventude. Mirassol, que sofreu gols em todas as partidas nesse Campeonato Brasileiro, então você junta as duas coisas, né? Um problema defensivo com uma arma ofensiva, por isso, Vitor Gabriel, o nosso nome na defesa. E no meio campo não tinha como ser outro, a Arrascaeta do Flamengo. Por mais óbvio que seja o nome do Arrascaeta, ele tá aqui para lembrar de você justamente isso, que é quase uma obrigação escalar o Arrascaeta nessa rodada. E assim, o histórico dele esse ano, ele tá batendo um recorde atrás do outro. É o artilheiro do Brasileirão com 7 gols, tem uma média acima dos 13 pontos no Cartola, e assim, nós estamos falando já de 8ª para 9ª rodada, então já tem um número considerável de jogos, e em 7 jogos que ele disputou até aqui, em 6 ele passou dos 11 pontos. O que não deixa a média dele ainda maior é porque naquele jogo contra o Vasco ele fez apenas 1 pontinho. Mas em 7 partidas, em 6, passou dos 11 pontos. Então é um jogador que cria bastante, dá assistência, tem uma média de 1 gol por partida no Brasileirão e joga em casa contra o Botafogo. O Botafogo que vem de reação, mas é um time que tem um problema defensivo muito grande, especialmente jogando fora de casa. Como visitante, o Botafogo foi vazado nos últimos 6 jogos. Então você pega um jogador que está em alta, que cria bastante, que tem feito muitos gols, contra uma defesa que tem sofrido muitos gols, e embora seja um clássico, o Arrascaeta está com tudo, mesmo um valor alto, vale a pena você investir. É melhor tirar jogadores de outros setores ou até colocar um meio-campista mais barato, mas o Arrascaeta é quase que uma unanimidade obrigatória para essa rodada. E seguindo as dicas, falando com o Flamengo, no ataque vamos de Pedro. Pedro deixou a gente na mão nas últimas 2 partidas contra o Cruzeiro. Na rodada passada começou no banco de reservas, mas aí a culpa nem é dele, a culpa é do Felipe Luiz. Pô, treinador, não dá, né? O Pedro é o cara que tem que estar no time. E o Pedro é um jogador goleador nato.
Já são 4 gols nesse ano, em 8 partidas e mais uma assistência. E detalhe, todos esses gols e assistências só no Brasileirão. E joga em casa no Maracanã, como a gente tinha falado na última rodada, que é onde o Pedro marcou todos os seus gols no ano. Então, se o problema defensivo do Botafogo vale para o Arrascaeta, vale principalmente para o Pedro, que é o finalizador camisa 9. Então, tem aí o artilheiro que deixou a desejar nas últimas 2 rodadas. Na última a gente vai até dar uma colher de chá, porque ele entrou só depois dos 30 minutos do segundo tempo. Contra o Cruzeiro sim foi mal, mas ainda assim fez seus quase 3 pontos. Então vamos dar talvez a terceira e última chance para o Pedro. Então o nosso atacante da rodada é Pedro do Flamengo. E o nosso capitão, a braçadeira de capitão vai para Caio Jorge do Cruzeiro. A última vez que a gente escalou o Caio Jorge foi no jogo contra o Vasco, que eu tinha trazido aqui que a fase dele era muito boa e nós não podíamos ignorar esse momento. E desde então, esse momento dele melhorou ainda mais. Para você ter uma ideia, nos últimos 6 jogos, ele marcou 5 gols e deu 2 assistências. Isso só contando o Brasileirão. Nesse meio tempo dos 6 jogos, ainda teve mais uma partida da Copa do Brasil que ele marcou 2 vezes. Se pegarmos o resumo total nesse recorte do Brasileirão, em 8 jogos, são 7 gols e 2 assistências. Ou seja, mais uma participação em gol por jogo. Então é um cara que vem vendo uma alta muito boa, marcou gols na goleada sobre o Sport, do Cruzeiro sobre o Sport. Tudo bem, é um clássico contra o Atlético Mineiro, jogo complicado, mas não dá para descartar o bom momento do Caio Jorge. É um cara que a bola tá chamando, tá querendo fazer gol. Então por isso, e também claro, com o fato do Atlético Mineiro ter crescido um pouco no campeonato, venceu recentemente, mas toma muitos gols. Tomou 2 gols do Fluminense jogando em casa. Então é muito parecido com o que a gente analisou do Flamengo e Botafogo. Um jogador que está fazendo muitos gols, está muito bem ofensivamente, está num grande momento, contra um adversário que tem sofrido muitos gols, tem tido uma instabilidade defensiva, por mais que seja clássico, não dá para deixar de fora e nós vamos arriscar, né? Então, faixa de capitão no braço de Caio Jorge do Cruzeiro. E a nossa ousadia... Ousadia pra vencer! É meio merda isso, né? Lembra que a gente falou que ia começar um pouco diferente, não começou com o goleiro, né? É porque o goleiro vem agora. A nossa ousadia é Fernando Miguel, goleiro do Ceará. O Fernando Miguel não é um jogador tão cartoleiro, assim, que pontua bastante. Nos últimos 2 jogos até manteve o SG, mas em 4 partidas fez apenas 10 defesas no total. E em 2 partidas perdeu o SG. É um jogador que não tem uma pontuação tão alta. Mas e por que então nós escolhemos ele? Porque o Sport, mesmo na lanterna do Brasileirão, fez questão de imitar todos os goleiros adversários, ou pelo menos a maioria deles. Normalmente os goleiros que enfrentam o Sport, que é um time que ataca bastante, têm pontuado muito bem, e assim, pontuações significativas no Cartola. Na última rodada, por exemplo, o Cruzeiro fez 4-0 no Sport e o Cássio passou dos 10 pontos, porque o time pernambucano fez uma pressão ofensiva, o Cássio foi muito exigido e passou dos 10 pontos. Na rodada anterior, o Fábio fez 4,2 pontos, o Fábio do Fluminense, mesmo sofrendo gol, sem o SG. O Sport pressionou o Fluminense, jogo no Maracanã, o Fluminense ganhou por 2-1 e mesmo assim o Fábio fez outras 3 defesas jogando em casa. Aí na rodada anterior, no jogo do Sport contra o Fortaleza, o João Ricardo passou dos 16 pontos. É a maior nota de um goleiro até aqui nesse Cartola, justamente no jogo contra o Sport. Nós estamos falando do lanterna do campeonato. Aí teve um intervalo ali que o Matheus Donelli do Corinthians não foi bem naquela vitória do Corinthians por 2-1 sobre o Sport, negativou, mas antes dele o Cleiton no Red Bull Bragantino tinha feito 14 pontos na vitória do time paulista fora de casa sobre o Sport. Ou seja, dos últimos 5 goleiros, só um foi muito mal. Um foi regular mesmo, perdendo SG, e outros 3 passaram dos 10 pontos. Como a gente falou aqui, o Sport é um time que ataca muito, pressiona muito, está numa má fase, mas vem finalizando bastante. E aí se nós juntarmos o SG do Fernando Miguel dos últimos 2 jogos, com essa média altíssima de chutes do Sport contra goleiros adversários, a gente pode acreditar sim que, mais uma vez, o goleiro que enfrenta o time pernambucano vai passar dos 10 pontos. Ceará jogando em casa, vem em alta, está no G6 do Brasileirão, então por todos esses ingredientes, digamos assim, nós vamos com o Fernando Miguel como a nossa ousadia da rodada. E para finalizar, o nosso reserva de luxo é o mesmo da rodada passada, Yuri Alberto do Corinthians. Na rodada passada não deu certo, o Dorival Júnior deixou ele no banco, entrou no segundo tempo, o Corinthians não jogou nada, jogou muito pouco, acabou entrando porque o nosso titular, que era o Pedro, foi ainda pior. Mas o Yuri Alberto
não dá para agradecer muito por esse reserva de luxo, mas ainda assim vamos dar mais um voto de confiança e entra como reserva de luxo pela questão do preço, que a gente sempre explica aqui. Quando você vai usar o reserva de luxo, sempre pense nas opções que você quer e coloque a mais barata no banco para ele poder entrar. Foi assim várias outras rodadas que serviram, deram muito certo pra gente. A última foi uma exceção, quem sabe agora dê certo, mas o porquê da escolha do Yuri Alberto? Porque é um jogador que vem fazendo muitos gols, principalmente na Neoquímica Arena, mas nós vamos usar aquela velha fórmula, a lei que funciona, né? A velha lei do ex. Yuri Alberto, para quem não se lembra, começou a carreira no Santos. E na última vez que nós usamos o Yuri Alberto como lei do ex, olha, o cara mitou, né? 3 gols contra o Internacional na mesma Neoquímica Arena que vai acontecer Corinthians e Santos nessa rodada. E aí, claro, além de todos esses fatores, o Corinthians muito provavelmente não terá o Memphis Depay que está machucado. E aí o Yuri Alberto se torna a grande opção ofensiva, não vai dividir as atenções, vai ser a referência. E aí, jogando em casa onde costuma fazer gol. Lei do ex que com o Yuri Alberto costuma funcionar, mais com o Internacional, mas contra o Santos também funciona. Inclusive, esse ano o Yuri Alberto já fez o gol dele contra o Santos no Paulistão. E claro, jogando em casa, contra um Santos em crise, mais um motivo para a gente apostar no Yuri Alberto. Então, por ser o mais barato de todos os atacantes que nós escolhemos, Yuri Alberto é o nosso reserva de luxo. E tá aqui o nosso time completo. Lembrando que o mercado fecha neste sábado, às 3h59 da tarde. E até lá, como é de praxe, algumas mudanças podem acontecer, de acordo com o noticiário de quem vai jogar, as escalações que vão sendo divulgadas, mas a base é essa aí, o máximo que pode acontecer são 2 a 3 mudanças, tá certo? E nós estamos já na 9ª rodada, mas tem muito Brasileirão, tem muito Cartola pela frente, e você pode participar da nossa liga. Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica, se inscreva e concorra ao grande prêmio do nosso parceiro, a Ricieri Casa de Carnes. O grande campeão da nossa liga vai ganhar um kit churrasco completo, com picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e, claro, né, o carvão para colocar esse churrasco em prática, você chamar a galera para comemorar a tua vitória no Cartola. E também quem participa da nossa liga e acompanha a gente aqui no canal tem um desconto exclusivo na Estúdio da Barba. Chegou na Estúdio da Barba e falou, ó, vi vocês lá no Cartola, eu vim aqui pelo canal do Cartola, vai ganhar 10% de desconto em qualquer serviço que eles fazem, que eles fornecerem. Então, precisa cortar o cabelo? 10% de desconto. Ah, precisa fazer a barba? 10% de desconto. Precisa fazer um tratamento de pele? 10% de desconto em qualquer coisa. E não é só um serviço não, se você precisar fazer vários serviços, vai ganhar os mesmos 10%. O pessoal lá tá pronto para te atender, um melhor que o outro, então não perca tempo. Chega lá, eu vim aqui pelo Cartola, já vai ganhar esse descontaço, tá certo? Então é isso, gente. Aproveita para acompanhar a gente nas outras redes sociais, tanto no Instagram quanto no X. Procura lá Cartola _Mágica _. Lá nós temos mais dicas, podemos bater um papo. Se tiver dúvida, pergunta lá o que você acha, quem pode ser o melhor jogador, ou qualquer outra dúvida que você tenha, porque lá é muito mais fácil a gente manter esse contato, trocar as ideias. E claro, né, lá também a gente traz um top 5 de todas as posições. Ah, não quer os jogadores que estão no vídeo, não querem os jogadores que estão no meu time? Vamos trazer um top 5 de todas as posições, inclusive até o reserva de luxo e a ousadia, jogadores que talvez estejam muito pouco visados em outros lugares, mas ali pode ser um cara certeiro, você pode dar um tiro certeiro. Então acompanhe a gente nas outras redes sociais lá, Cartola _Mágica _ e aqui, claro, né, também não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para você sempre ser notificado quando tiver vídeo novo no ar, compartilhe com os amigos e boa sorte, valeu!